Continuando a correção, galera. Página 61. Quais são as acepções técnicas de presa e por quê? Quais são os significados técnicos? Nós temos aqui, tá? As acepções 6, 7, 8 e 9. E por quê? Porque demonstram que os dentes e as garras dos animais de rapina são chamados de presa. Só isso aqui já é o suficiente, ok? Deixa a tia endireitar aqui para ficar bonitinho, tá bom? O restante não há necessidade. Se a palavra presa tem alguma acepção literária ou figurativa, tem algum significado literário ou significativo? Sim. Qual? As acepções 2 e 3, tá? Aí vocês podem botar que o 2, o exemplo dado é presa de guerra, e o 3 é dado o exemplo de presa das paixões. Significado literário figurativo é uma forma de falar na qual não é real. Por exemplo, presa de guerra, tá? Quer dizer, tá significando um prisioneiro de guerra, mas não existe a presa em si, tá? E presa das paixões quer dizer as garras da paixão, tá? É uma forma figurada de falar. E nós temos aqui, na terceira questão, para construir frases com a palavra presa de acordo com as acepções, tá? De acordo com as definições. A definição 1, 2 e 4. Então, vocês vão vir aqui nós temos o exemplo, tá? O rato no ninho de cobra se sentia presa fácil, quer dizer, ação de apresar, de tomar do inimigo, tá? De apresamento. 2. A espada do rei foi a minha presa preferida, disse o ladrão. Quer dizer, são bens capturados de outra pessoa. O que um animal de caça pode comer? Tá aqui, ó. O mosquito comum é a presa do sapo. Desculpa aí que o negócio aqui ficou meio doido. Agora, na próxima página, nós temos aqui como um dicionário pode ajudar as pessoas a expressarem um sentimento. Por quê? Porque o dicionário, ele apresenta o significado das palavras. Então, aqui a gente tem o dicionário apresenta palavras e ele nos permite conhecer o sentido e acepções, significado delas. 2. Como seria um dicionário de sentimentos? Esse dicionário seria puramente técnico? Não, tá? Ele não seria puramente técnico. A gente pode também ter como base essa resposta aqui, ó. Ele seria um misto de comum, técnico e poético. Agora, na página 66, é referente ao texto que está na 64 e na 65, tá? Depois de ler as definições das palavras feitas por crianças, responda. A definição para a palavra adulto representa alguma característica dos adultos ou da fase adulta? Explique. De acordo com o significado que a criança colocou lá na outra página, o que significa adulto, esse significado realmente é de adulto? Nós circulamos aqui, ó, não. Trata-se de uma observação particular da criança. A criança disse o que ela achava que era adulto. B. As palavras calor e inveja podem ser definidas a partir de exemplos. Aí a gente colocou assim, ó. Mostram como é o calor e o que acontece com pessoas invejosas, ok? A definição da palavra mãe é figurada? Por quê? Não. A definição mostra um exemplo do comportamento de uma mãe. Tá? Então, o que está dentro desses quadrinhos aqui, a gente pode ter como base para a resposta, ok? E aqui na letra D de dado, no verbete dinheiro, o que pode significar a seguinte informação? Mas existem casos especiais. Eu voltei aqui um pouquinho para mostrar para vocês o que vem falando sobre dinheiro. Olha a definição de dinheiro do Pepito, de 11 anos. É fruto do trabalho, mas existem casos especiais. Baseado no que a gente leu, o que o Pepito escreveu, então o que significa esses mais existem casos especiais? Significa que existem outras formas de ganhar dinheiro, não somente trabalhando, tá? Pode ser uma herança, pode ser ganhando na Mega Sena, tá? Aqui, segunda questão, compare as duas definições da palavra amor de Lina e de Valéria. Qual delas é figurada ou poética e por quê? Então eu marquei de amarelinho aqui, ó. Lina é figurada. Valéria, de verdinho, é poética.
E de azul, o porquê. Lina usa a imagem simbólica do coração para mostrar que o amor é uma troca, tá? Então tá aqui as respostas. Na terceira questão, vem pedindo para você definir adulto, criança, calor e dinheiro. Com a galera eu estava corrigindo com eles e peguei os exemplos deles, ó. Eles disseram que adulto é uma pessoa grande, teve gente que disse que adulto é aquele que trabalha. Criança, pessoa pequena, estudante, aquele que depende dos pais. Calor é um dia quente. Dinheiro, fruto do trabalho. Dinheiro é essencial. Cada um disse uma coisa. Na próxima página, para a gente marcar as respostas corretas. Que elementos a seguir faltam aos significados criados pelas crianças? Ó, divisão silábica e entrada do verbete. Na letra B, as definições das crianças poderiam ser classificadas em qual tipo de acepção? Técnica, figurada ou poética. E na segunda questão, usando uma das acepções dadas pelas crianças, recrie um verbete de dicionário comum com todas essas coisinhas que estão enumeradas aqui, tá bom? Ó, que eu grifei aqui. Então, eu fui no dicionário e coloquei. Mãe é a entrada, divisão silábica não tem porque mãe é monossílabo. Classificação de palavras, ele é um substantivo feminino. Acepções numeradas, tá aqui eu coloquei 2, só que tem mais. E exemplo ilustrativo vocês vão colocar aqui embaixo. Ali nós terminamos a correção de português no livro e agora eu vou vir para a revisão no caderno do dia 7. Falando sobre linguagem verbal, não verbal e mista. Relembrando, linguagem verbal é a linguagem escrita, não verbal é a de imagens e a mista é que junta as duas. Então, observando a tirinha, a gente vê que elas são compostas pelo que se chama de linguagem mista. E o que é a linguagem mista? É a linguagem verbal e não verbal juntas. Aqui na segunda questão, vem pedindo para você indicar os tipos de linguagem. Nessa primeira imagem, não verbal, nessa segunda, mista, e nessa última, ela é totalmente verbal. Marque verdadeiro ou falso para essas afirmações, tá? A linguagem verbal é aquela que utiliza palavra na transmissão de mensagem, verdadeiro. Histórias em quadrinhos geralmente apresentam linguagem verbal e visual, verdadeiro, nós vimos lá em cima. As placas de trânsito utilizam linguagem verbal. Falso por quê? Porque ela usa tanto verbal, quanto não verbal, quanto mista. Linguagem verbal é aquela que transmite mensagem através de palavras e gestos. Não, gestos não entram na linguagem verbal. Os gestos, os símbolos, os desenhos e as placas são exemplos de linguagem visual, que é a linguagem não verbal. Ok, vamos lá agora para sentido próprio e figurado das palavras. Sentido próprio é o sentido em si da palavra. E o figurado é que não quer dizer necessariamente aquilo. Por exemplo, eu digo, eu ganhei uma flor. É o sentido próprio, eu ganhei uma flor. E eu digo, Sandra é uma flor de menina. Ela não é uma flor. Tá querendo, a palavra flor é figurado e está querendo dizer que ela é meiga, que ela é sensível, que ela é bonita, delicada, cheirosa. São vários adjetivos, tá? Então, nós temos aqui, letra A, a discussão pegou fogo, figurado. Genitor é sinônimo para mãe, próprio. Seu corpo ardia de febre, figurado. Rapadura é doce, mas não é mole, não, próprio. O Aedes aegypti é o mosquito transmissor da dengue e da febre amarela, próprio. Em casa de ferreiro, espeto é de pau, figurado. A gema do ovo faz parte de diversos doces da culinária portuguesa, próprio. Ele é carioca da gema, nascido em Madureira, figurado. É um tremendo pé de valsa, figurado. Torceu o pé direito no futebol, próprio. O computador é uma máquina capaz de vários tipos de tratamento automático de informações ou processamento de dados, próprio. Quebrei a minha cabeça para solucionar esse problema, figurado. E aqui nós temos linguagem formal e informal. A linguagem formal é aquela que a gente utiliza em cartas, documentos, é aquela que a gente usa para falar com autoridades, com pessoas de níveis mais altos que nós, e informal é o nosso dia a dia. Então eu retirei do Facebook um textinho de um adolescente. E aí, moleque, tu vai para casa do Paulinho estudar hoje? Se for, chama o cabeça também. E ele disse que queria ir. Valeu, maninho. Assinado João.
A linguagem desse texto é considerada formal ou informal? É informal. Essa escrita pode ser usada em trabalhos ou documentos escolares? Não. Por quê? Porque trabalhos escolares e documentos utilizam a linguagem formal, e a linguagem formal é utilizada no dia a dia com pessoas da nossa intimidade. Letra C. Essa escrita atrapalhou o entendimento do texto? Não, de forma nenhuma. E reescreva esse textinho. Vão ter dois personagens que não estarão ali e nós daremos outros nomes. Então, um exemplo da maneira formal de escrever esse texto, esse bilhete, essa mensagem, seria assim, ó. Boa tarde, André. Você irá à casa do Paulo estudar hoje? Caso você vá, chame o Vitor, pois ele também precisa estudar. Muito obrigado. Assinado João. Aqui a gente encerra a nossa correção de hoje. Não deixe de participar amanhã da nossa correção de matemática às 10 horas. Um beijo.